Olá pessoal, tudo bem? Vocês que estão acostumados a assistirem meus vídeos devem ter reparado que vira e mexe eu comento sobre o Hugo de São Vitor. Ele dá ali sempre uma base para eu responder alguma questão que eu estou refletindo. Então, o Hugo de São Vitor, eu vou falar brevemente sobre ele nesse vídeo, tem uma filosofia muito ampla. Quando eu fui desenvolver a minha dissertação, eu caminhava ali para traduzir a música a partir do conceito de beleza de São Tomás de Aquino. Bastou uma pequena foto tirada do celular de uma página do seu livro, Didascalicon, para mandar para o meu orientador, o professor Walter. Assim, professor, olha só que legal isso, o Hugo de São Vitor diz. Aquilo fez virar a mesa da minha dissertação. O meu professor falou, não, você tem que falar a partir da interpretação de Hugo de São Vitor. É uma filosofia muito ampla, uma filosofia que resume muito bem o que é o homem medieval. Essa questão do pensamento da causalidade vertical, de olhar a natureza como um arquétipo e a partir dali você entende toda a natureza como um véu, né, que esconde e ao mesmo tempo revela toda a estrutura cósmica, toda a configuração cósmica que existe. Então houve essa virada de mesa e o Hugo de São Vitor ele sintetiza bem o pensamento do homem medieval, meio que desmistifica essa questão desse espantalho que criou acerca do pensamento do homem medieval. O Hugo de São Vitor faz bem isso, né? Faz bem o equilíbrio entre fé e razão. O homem que é aquele que tem a sua fé, mas é que ele pensa, que raciocina. Então vocês podem pensar, não, isso daí é porque você apaixonou pelas filosofias de São Vitor, você pesquisou e agora fica tipo aquelas pessoas chatas que só falam daquele objeto de pesquisa. Não, não sou somente eu que penso assim, nós temos uma série de coisas. Por exemplo, o Papa Bento XVI, numa audiência, disse o seguinte, né? No ano da morte de São Vitor, 1141, alcançou uma estima a ponto de ser chamado um segundo Santo Agostinho. Aí ele diz, de fato, como Agostinho, ele meditou muito sobre a relação entre fé e razão, entre ciências profanas e teologia. Você vê, é uma via racional. Tem a fé, mas uma via racional que a partir consegue chegar na realidade, até em ciências profanas, uma lógica que vai fazer essa questão da causalidade vertical, coisa que parte sempre para o plano vertical metafísico. No livro Os Intelectuais da Idade Média, também há um comentário a esse respeito. Foi um místico prudente, ensinou que o homem, para chegar à verdade, deve unir a oração ao raciocínio. Seus contemporâneos o apelidaram de o Novo Agostinho. Outro fundamento dessa questão como o Agostinho tem um pensamento muito amplo, também foi Etienne Gilson, também disse também. Ele disse o seguinte, até eu comento na minha dissertação que o próprio São Boaventura, que foi contemporâneo de São Tomás de Aquino, também comenta que ele foi o maior teólogo que já existiu devido à amplitude, não tanto pela quantidade da sua obra, mas pela amplitude do seu pensamento. Aí Etienne Gilson relata o seguinte, a ciência da fé tem como príncipe a Santo Agostinho, a moral cristã a São Gregório, a mística ao pseudo-areopagita. Santo Anselmo segue a Santo Agostinho, São Bernardo a São Gregório, Ricardo de São Vítor a Dionísio, Dionísio é o pseudo-areopagita, mas Hugo de São Vítor abrange a todos eles. Você viu, olha só, ou seja, é um pensamento muito completo. Então, aí na minha dissertação eu tenho um capítulo dedicado ao Hugo de São Vitor, onde eu faço um contexto com o momento que ele vivia, onde estava ali sendo consolidada a Europa, e aí ele seria responsável ali por uma espécie de renascimento do século XII. Ele acaba fazendo a ponte ali, a transição, o equilíbrio entre o pensamento agostiniano, puxando ali a escola platônica, e São Tomás de Aquino puxando a escola aristotélica. Ele é claramente um platônico quando você lê as primeiras páginas do livro de Didascalicon, mas ele também vai pela via
aristotélica. Na filosofia, na teologia católica, a gente tem bem essa divisão, né? A escola agostiniana e a escola tomista. Ele faz bem esse equilíbrio. Então, ele tem muita importância, ainda mais quando ele segue, ele nos mostra, ele diz no seu livro que o primeiro anseio do homem é a busca pela sapiência, e ele faz um itinerário de como o homem chega a essa sapiência, a esse conhecimento que vai ser o próprio Deus, o próprio Criador. Ele diz que a alma humana, ele tem esse anseio, essa busca de retornar para onde ele veio. Aí ele, no começo do livro, ele fala da obra do Timeu, de Platão, ele explica isso pela via filosófica. Isso é muito interessante. Então ele faz um itinerário no seu livro Didascalicon. Ele mostra como o homem deve traçar os seus estudos para alcançar essa sapiência. E nisso ele fala das artes liberais, né? As artes ligadas a uma questão do intelecto, que sempre foi historicamente mais valorizada pela filosofia, mas ele fala também uma coisa importante das artes mecânicas, o conhecimento prático, né, confecção de lãs, de armamento, coisa bem prática que em tese não vai, né, a questão intelectual. Ele mostra como ambos esses caminhos pode levar o homem à sapiência. Isso é algo totalmente inovador, porque historicamente você dá mérito à via intelectual e despreza a via material. O de São Vitor mostra a importância. Então ele faz um itinerário e faz uma coisa que é determinante, que é fundamental no pensamento da educação clássica. Ele não separa os conhecimentos, ele mostra uma ligação que existe entre ela, ainda mais com essa introdução que eu fiz no vídeo, que é a questão da causalidade vertical, que tudo caminha, converge para o mesmo lugar. Isso é interessante. Então ele faz uma via, e a base dessa via está em alguns pilares, que é a humildade, ponto de partida, o trampolim para o conhecimento é a humildade, onde você se reconhece como parte desse cosmos, você compreende, você aceita de forma humilde e conhece a limitação da razão humana, tudo isso. E aí, né, é importante a questão da fé, onde a razão vai confirmar essa fé, e ele fala da meditação e da contemplação. E aí ele faz ali essa espécie de paideia grega no período medieval, e tem esse itinerário que vai conduzir o homem até a sapiência. Então, o Hugo de São Vitor, né, na sua filosofia muito ampla, resume o pensamento do homem medieval, né, no que eu coloco bem na minha dissertação, e eu interpreto a questão da música a partir do pensamento de Hugo de São Vitor, onde a gente olha as coisas de forma simbólica e análoga. Análoga, que é uma verdade escondida, mas que você consegue entender pela ordem das coisas criadas no universo. Então, quando eu passo meu primeiro capítulo da dissertação falando sobre o pensamento do Hugo de São Vitor, foi talvez a parte mais prazerosa que eu escrevi, para finalizar o primeiro capítulo. Isso saiu muito naturalmente, a maneira como eu finalizo o capítulo. Eu digo o seguinte: Hugo de São Vitor traz consigo a influência de Santo Agostinho, defendendo igualmente a ideia de que o primeiro conhecimento que temos é o de nossa existência. Não podemos ignorar que existimos. A alma não pode ignorar que existe, e que não se trata de um corpo. Sabemos também que nem sempre existimos, que houve um começo, portanto foi necessário um primeiro autor de nosso ser, que é Deus. Aí, deixa eu só pegar minha página aqui que eu perdi. Aí eu falo disso, aí eu pulo. Eu digo o seguinte, para finalizar o capítulo de uma maneira que saiu muito natural, e resume tudo o primeiro capítulo, que diz o seguinte: hoje muitos compreendem que por muito tempo se difundiu uma imagem negativa sobre os medievais. No presente trabalho apresentamos Hugo de São Vitor como um grande modelo que desmistifica essa imagem negativa. Olhar para Hugo de São Vitor é se voltar para a luz da sabedoria, a luz da razão humana que se compreende como parte humilde no cosmos, que se revela, que se deixa compreender, que foi configurado e que diz para o homem humilde: vede. Puxa, isso aqui é muito legal de escrever isso.
Ele diz, ó, o cosmos que se revela, né? Por meio, é interessante, né? A própria Sagrada Escritura diz isso. Não tem desculpa. Tudo bem, você a virtude ali suma, mais importante que a questão da fé, tudo bem, tem tudo isso, mas não tem desculpa. Por meio da razão você pode entender como que as coisas funcionam. É simplesmente isso. Então ele diz, como parte humilde no cosmos, cosmos esse que se revela, que se deixa compreender. Poxa, existe toda a ciência, toda a matemática, consegue entender a questão lógica das coisas, como é impossível. É impossível, na verdade, o caos ter gerado essa ordem, é impossível. É no cosmos que se revela, que se deixa compreender, que foi configurado e que diz para o homem humilde: vede. Então é isso. Fiz esse vídeo brevemente para falar sobre a Hudson Vitor, como ele sempre está na inspiração dos meus vídeos. Caso for o interesse de vocês que estão assistindo o vídeo, eu posso aprofundar mais na parte filosófica, pegar só, por exemplo, a primeira página lá do primeiro capítulo de Didascalicon, que já dá pano para manga. Quando o meu professor, meu orientador, fez um grupo de estudo para quando eu estava escrevendo dissertação, e era assim, era só no prefácio, eram encontros vários dias, porque é muita coisa. É um livro pequeno, mas com uma profundidade muito grande. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Grande abraço, tchau, tchau.